lúpus, esclerose múltiplas, diabetes. Você com certeza já deve ter ouvido falar sobre uma dessas enfermidades. Elas são chamadas doenças autoimunes, pois o corpo ele ataca indevidamente células saudáveis do próprio corpo. Dados apontam que cerca de 3 a 5% da população é afetada por esse tipo de doença. Isso quer dizer que elas são bastante comuns, mas muitas pessoas não conhecem essas doenças e não pensam que podem ser afetadas por esse tipo de patologia. Olá, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do Blood Immunes. Hoje falaremos sobre as alergias e as doenças autoimunes, com a presença de duas grandes especialistas, a doutora Gisela Cardoso, nossa consultora, e a imunologista, doutora Clara Vieira, que está participando mais uma vez conosco. Sejam bem-vindas. Oi, gente. O nosso Celerol será um pouco diferente. Hoje queremos que vocês mandem para cá perguntas, ou melhor, afirmações que já ouviram falar sobre as doenças autoimunes. Vale ressaltar que todos da nossa equipe testaram negativo para a Covid-19 e que a equipe de produção continua seguindo todos os protocolos de biossegurança. E lembrando que você de casa também continue seguindo todos os protocolos de biossegurança, até porque a vacinação está aí, mas não é motivo para se descuidar. Só lembrando que vocês vão mandar as afirmações usando a nossa hashtag #VocêNoImunes. Doutora Gisela, fale pra gente um pouco mais sobre as doenças autoimunes. Bem, uma doença autoimune é caracterizada pela desordem no sistema imunológico. E o que é isso? Basicamente, o sistema imunológico ele vai atacar certas áreas do organismo e aí essas áreas podem ser saudáveis ou não, geralmente são saudáveis, e a gente vai ter essa resposta autoimune. Uma grande curiosidade é que a gente vai ter mais de 100 doenças autoimunes, né? Que muita gente pensa que só tem AIDS ou lúpus, mas a gente tem essa variedade inteira. Realmente são muitas doenças. Doutora Clara, podemos classificar de alguma maneira as doenças autoimunes? Sim, nós podemos classificá-las em doenças sistemáticas, que é quando afeta vários órgãos, não apenas um, como por exemplo a esclerose lateral amiotrófica. E também temos a síndromes locais, que é quando afeta um tecido em particular. Ela pode ser de caráter dermatológico, hematológico ou endócrino, como por exemplo temos a tireoidite de Hashimoto. Bom, obrigada, doutora. Agora vamos falar um pouquinho com a nossa repórter e pesquisadora Giovana Isabela, que vai nos explicar um pouco mais sobre a imunoterapia. Oi, Giovana! Oi, Antônio. A imunoterapia, também conhecida como terapia biológica, é um tratamento que serve para fortalecer o sistema imune, fazendo com que o próprio corpo da pessoa seja capaz de combater vírus, bactérias e até mesmo câncer e doenças autoimunes. Geralmente, a imunoterapia é iniciada quando outros tratamentos não estão trazendo resultados e por isso se faz necessário ser acompanhado pelo médico responsável pelo tratamento. Dependendo do tipo da doença e do grau de desenvolvimento dela, a imunoterapia pode ser tratada de vários tipos, que inclui estimular o sistema imune a combater a doença com mais intensidade e fornecer proteínas para que o sistema seja mais eficaz para cada tipo de doença. Como a imunoterapia apenas estimula o sistema imunológico, ele não trata assim a doença muito rapidamente. Às vezes se faz necessário o uso de medicamentos como antibióticos, corticoides e analgésicos para que haja a diminuição de dor. Neste momento estão a ser estudadas 4 tipos de imunoterapias, que são células T adotivas, vacina contra o câncer, anticorpos monoclonais e inibidores de checkpoint. Obrigada, Giovana. Bom, vocês devem ter percebido que temos uma cesta aqui no estúdio. Isso porque durante a explicação de Giovana, a produção veio organizar o nosso estúdio para agora um dos quadros de hoje, que é o Recolhendo Conhecimento. E aí vai funcionar da seguinte forma. Dentro da cesta temos 12 fichas falando sobre 12 doenças autoimunes. E as especialistas vão cada uma pegar uma ficha
e terão que adivinhar o nome da doença de acordo com as informações que tiver dentro da ficha que eu vou ler. Bom, vai ser uma competição, então se empatar, teremos uma pergunta de desempate e se não vencer, né, elas venceram. Quem perder vai responder uma perguntinha, né, como consequência. Vamos lá. Pode começar, doutora Clara. Quero ver competitividade, viu? Vamos lá, ficha número 4. Ao longo do tempo, a reação imunológica à ingestão de glúten cria uma inflamação que danifica o revestimento do intestino delgado, causando complicações médicas. Isso também impede a absorção de alguns nutrientes. O sintoma clássico é a diarreia. Outros sintomas incluem inchaço, gases, fadiga, baixa contagem de glóbulos vermelhos e osteoporose. Muitas pessoas não apresentam sintomas. E aí, doutora, a senhora sabe qual é? Sim, essa é a doença celíaca. Acertou, um ponto para a doutora Clara. Vai lá, doutora Gisela. Vamos lá, gente, vamos lá. Número 10. Na maioria das vezes, a doença começa com um aumento indolor de uma glândula endócrina e por isso pode ser identificada apenas durante um exame de rotina no médico. Mas em outros casos, pode causar uma sensação de bola no pescoço, que não causa nenhuma dor à palpitação. Esse problema é mais comum nas mulheres. E aí, doutora? É a tireoidite! Isso mesmo, doutora. 1 a 1. Pode ir, doutora Clara. Quero ver quem vai ganhar. Vamos lá, gente. Ficha número 2. Doença que causa despigmentação da pele na forma de manchas. As pessoas podem ter perda da cor ou perda total da cor da pele, aparecimento prematuro de cabelos brancos. O tratamento consiste no uso de esteroides. Esse é o vitiligo. Isso mesmo, doutora Clara. Vamos lá, doutora Gisela. Vamos lá, gente, vamos lá. Será que vai desempatar ou vai ficar 2 a 1? Vai empatar ou a doutora Clara vai continuar ganhando? As lesões dos nervos causam distúrbios na comunicação entre o cérebro e o corpo. Causa muitos sintomas diferentes, entre eles a perda da visão, dor, fadiga e comprometimento da coordenação motora. Os sintomas, sua gravidade e a duração variam conforme a pessoa. Alguns indivíduos podem não apresentar sintomas por quase toda a vida, enquanto outros têm sintomas crônicos graves que nunca desaparecerão. O tratamento consiste no uso de imunossupressores. E aí, doutora Isabela, a senhora sabe? Esclerose múltipla. Isso mesmo, doutora. E tá empatado. Vamos lá, doutora Clara. O negócio aqui tá acirrado. Essas especialistas realmente são feras. Olha, boatos que a doutora Clara vai errar essa, hein? Opa! Ficha número 1. Também chamada de poliartrite crônica evolutiva, nessa doença o sistema imunológico do corpo ataca seus próprios tecidos, incluindo as articulações. Embora não exista cura para essa doença, a fisioterapia e imunossupressores podem ajudar a retardar a progressão da doença. E aí, doutora Clara? Eu acho que eu sei, hein? Artrite reumatoide. Isso mesmo, parece que vai ser mais difícil para a doutora Gisela. Vamos lá, doutora. Vamos lá, a disputa tá acirrada aqui, hein, gente? Será? Aqui. Vamos lá. Ficha número 12. Pode provocar inflamação em várias partes do corpo, especialmente articulações, pele, olhos, rins, cérebro, coração e pulmões. Geralmente é mais comum em mulheres jovens. Os sintomas como manchas vermelhas na pele, especialmente no rosto, e em outros locais expostos ao sol, dor muscular e rigidez, dor e inchaço das articulações e sensibilidade à luz normalmente surgem em crises. E aí, doutora? Lúpus é a resposta. Isso mesmo, e continua empatado. Hoje eu vim preparada, hein? Vamos lá, doutora Clara. Ficha número 6. Pode afetar ouvidos, nariz, garganta, pulmões e rins. O fluxo sanguíneo para os órgãos e tecidos pode ficar reduzido, causando danos. Os sintomas podem
incluir dor nos seios da face, tosse, febre, dores articulares, sangue na urina e perda de audição. O tratamento depende da gravidade. E aí? Granulomatose de Wagner. Isso mesmo, doutora Clara. E tá difícil aí, tá acirradíssimo. Vamos lá, doutora Gisela? Vamos lá. Podemos ver que essas doenças são bem complicadas, mas as doutoras não saem do pé uma da outra, querem ganhar de qualquer jeito. Ficha A número... residência é difícil, né, gente? Então a gente tem que decorar na força. Isso mesmo, doutora. Ficha número 11. Nessa doença, as células nervosas se quebram, o que reduz a funcionalidade dos músculos aos quais dão suporte. O principal sintoma é a fraqueza muscular. O tratamento depende do estágio da doença. No entanto, medicação e terapia podem retardar e reduzir o desconforto, mas não há cura. Bem, esse daí vai ser a esclerose lateral amiotrófica. Isso mesmo, doutora Gisela, e tá acirrado novamente, continua acirrado, tá, doutora Clara? Pelo visto, já tá acabando as fichas, hein? Ficha número 3. Faça com que o organismo não seja capaz de utilizar o açúcar no sangue. Essa é fácil. Para produzir energia, gerando sintomas como boca seca, sede constante e vontade de urinar frequentemente. Diabetes tipo. Isso mesmo, essa não tem mistério, né? Falou de açúcar, falou de diabetes. Exatamente. Vamos lá, pegando Angela. aqui a minha. E só faltam 3 fichas agora, hein? Ficha número 7. Esta doença pode causar sintomas como irritação intestinal, sangramento, sensibilidade a alguns alimentos, diarreia ou dores intestinais, que podem demorar meses a anos para aparecer. Por esse motivo, normalmente, é uma doença de difícil diagnóstico. Não tem cura, no entanto, o tratamento permite aliviar os sintomas e promover a qualidade de vida, devendo ser feito de acordo com a orientação de um nutricionista ou de um gastroenterologista. E aí, doutora Isabela? Eu ouvi doença de Crohn. É isso mesmo, doutora. Vamos lá para a última ficha da doutora Clara. Se ela acertar, ela tem chance de ganhar, hein? Nessa doença, o sistema imunológico do corpo ataca suas próprias células saudáveis, que produzem saliva e lágrimas. Geralmente ocorre junto de outras doenças, como a artrite reumatoide e o lúpus. Os tratamentos incluem colírios, imunossupressores e cirurgia ocular. Bem, eu ouvi síndrome de Sjögren. Isso mesmo, doutora. E agora, né, se a doutora Isabela acertar, vamos para a pergunta do desempate. Vamos lá, gente, que assim seja, né? Ficha número 8. Afeta 2 milhões de pessoas no nosso país. Essa doença tem vários tipos, como invertida e palmoplantar. Ainda não há cura, mas hoje é possível tratar de maneira muito satisfatória com o uso de medicações tópicas, como pomadas e cremes de efeitos anti-inflamatórios, até terapia sistêmica. Psoríase. Isso mesmo, e agora vamos para a pergunta de desempate. Acabou nossas fichas, vou colocá-las aqui. Quem souber responder, levanta a mão e... Já tô com a mão levantada também. Vamos lá. O que é AIDS? Calma. No já, hein? 3, 2, 1, já! Doutora Gisela, vá. Bem, gente, a AIDS ela vai ser tanto uma IST quanto uma doença autoimune. E ela, no caso, vai destituir as barreiras que a gente tem no nosso corpo, no caso imunológicas, e aí a gente vai ficar super sensível a doenças ou fatores externos. E um erro que muitas pessoas cometem é dizer: ah, mas fulano morreu de AIDS. E ninguém morre de AIDS, a gente morre em decorrência da AIDS. Porque a AIDS ela vai basicamente enfraquecer você, mas a doença que vai se aproveitar do seu sistema imunológico enfraquecido é que na verdade vai levar a óbito. Obrigada, doutora. Então, a doutora Gisela vence recolhendo conhecimento e, como consequência, a doutora Clara vai responder pra gente.
quais as prevenções para essas tantas doenças autoimunes? Bem, não há prevenções, mas se você manter hábitos saudáveis, essas chances de vocês pegarem essas doenças diminuirão. Obrigada, doutora. Então, agora, enquanto a equipe de produção arruma o estúdio, a nossa repórter e pesquisadora vai falar pra gente sobre as alergias. Oi de novo, Giovana! Oi, Antônio. Primeiro é importante explicar o que é alergia. Muitas pessoas associam alergia à baixa imunidade, o que está longe de ser verdade. A baixa imunidade é quando um agente agressor, como um vírus ou uma bactéria, ataca o nosso organismo e ele não responde adequadamente, seja por falta de anticorpos ou por alguma outra deficiência. Na alergia, o agente não é agressor e não deveria causar problema algum, como o pelo do cachorro, que entra em contato com a nossa pele e o nosso organismo se engana e vai atacar ele com produção de anticorpos e células de defesa. Isso leva a um processo inflamatório que já conhecemos alguns dos sintomas, que são coceira, espirros, obstrução nasal e até mesmo falta de ar. A alergia, então, seria um engano do nosso sistema imunológico que decidiu se defender de algo que é inofensivo. Algumas das substâncias que não causam mal ao nosso organismo, mas que podem nos causar alergia são vários alimentos, como leite, ovos, queijo, fungos, pólen, ácaros que estão na poeira e até pelo de animal. Algumas das alergias mais comuns são rinite alérgica, que ataca o nosso nariz e que está presente em quase 30% da população jovem do Brasil. Temos também a conjuntivite alérgica, que ataca os olhos e causa vermelhidão. Temos asmas, que ataca o pulmão e a causa na falta de ar. Temos alergias alimentares, que atacam o nosso trato gastrointestinal e também nos causa vômito. E por último, temos a dermatite atópica, que ataca a nossa pele e com ela vem vermelhidão e coceira. Então, gente, a interação hoje no Acelerou foi intensa, hein? E a nossa produção escolheu os comentários que mais aceleraram para o quadro Mito ou Verdade, onde as especialistas vão dizer se a afirmação do Acelerou sobre os temas de hoje é mito ou verdade e explicar o porquê. Bom, vamos começar com a doutora Gisela. Quem tem lúpus pode tomar qualquer vacina? E não, gente, isso aí é um mito, até porque pessoas que têm lúpus não podem tomar vacinas com vírus vivo. Um grande exemplo disso é a vacina da rubéola e da cachuva. Obrigada, doutora. O tratamento da doença de Crohn pode proporcionar uma vida normal ao paciente. Doutora Clara, responda. Bem, isso é verdade, pois a doença de Crohn não tem cura, mas ela pode e deve ser tratada visando o bem-estar do paciente. Porém, se ele manter o tratamento adequado com a requisição médica certa, durante a remissão da doença ele poderá ter uma vida normal. Porém, claro que ele deve manter certos medicamentos e manter uma vida com hábitos saudáveis. Obrigada, doutora. Doutora Gisela, o lúpus e a AIDS agem da mesma forma no organismo? Não, gente, as duas são doenças autoimunes, mas elas vão reagir de forma diferente no organismo. E por quê? Vamos explicar aqui direitinho para vocês entenderem. O lúpus, ele vai basicamente destruir o seu sistema defensor. Então, o tratamento que a gente faz é para diminuir essa imunidade, esse sistema para ele não ser muito agredido. Já a AIDS, ela vai agir no seu sistema enfraquecendo ele, enfraquecendo a sua imunidade. Então, o tratamento que a gente faz é justamente para aumentar essa imunidade e não deixar o paciente tão suscetível a agentes externos. Obrigada, doutora. E doutora Clara, as alergias são doenças autoimunes? Bem, isso é um mito. Como a pesquisadora disse, as alergias elas seriam uma reação do nosso sistema imunológico contra coisas indefesas, E as doenças autoimunes, elas seriam um ataque das nossas células saudáveis contra o sistema imunológico. Caso o nosso corpo contra o nosso próprio corpo. Exatamente. Então é isso, o episódio de hoje chegou ao fim. Obrigada a todos que nos assistiram até aqui. E obrigada a vocês, doutora Gisela Cardoso e doutora Clara Vieira, que nos ensinaram tanto hoje. Tenham um ótimo dia e até mais.
Tchau, tchau. Tchau.